coisa, hein? Agora, olha só, se você estava esperando uma oportunidade de juros mais baixos para financiar a casa própria, presta atenção, porque a Caixa Econômica anunciou a redução nos juros nos financiamentos imobiliários. Para a gente saber se é mesmo a hora de comprar um imóvel e as vantagens do financiamento, quem bate um papo comigo aqui no estúdio é o economista Aurélio Troncoso. Boa tarde, bem-vindo, Aurélio. Boa tarde, é um prazer sempre estar com vocês. Que bom que você está aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa coisa do financiamento. Esse valor que foi reduzido aí no juro da Caixa, realmente é interessante? Vai fazer diferença na hora de comprar um imóvel? Olha, o imóvel hoje, o valor de referência em termos de taxa de juros era 8,75, baixou em média 0,25 e ele chega a 8,5%. Quer dizer, ele ainda é uma linha de financiamento muito alta, mesmo sendo ao ano, né? A gente fala, não, é pouquinho, mas você tem a TR também. E a TR é uma taxa de referência que, nos últimos anos, ela realmente aumentou muito pouco, né? E, para você ter uma ideia... Ainda bem, né? Porque se o juro já está, essa TR subir também, ninguém dá conta de comprar, fevereiro, ela deu zero, né? Então, normalmente, se você for ver, a TR é a mesma o mesmo indexador que é feito em cima do... quando se recolhe o fundo de garantia. Então, por isso que o fundo de garantia, ele crescia 3% ao ano, né? Se a TR ela der 3% ao ano, mais 8,5%, vai dar mais de 10%, né? 10,5%. Aí era interessante, né? Para o fundo, mas... Perfeitamente. Então, o financiamento da casa própria hoje, no Brasil, em relação aos financiamentos, é o mais barato que existe. Quer dizer, é um dos mais altos do mundo, mas para o Brasil, em termos de taxa de financiamento, é um dos mais baratos que tem. Eu tenho noção que a gente paga muito caro mesmo. Principalmente se você vai financiar em 25 anos, né? Pois é. Então, você tem um longo prazo para pagar essa dívida. E essas novas taxas, elas estão valendo para qualquer imóvel? Olha, tem o valor do imóvel seria até 1,5 milhão, né? Mas pode ser novo, usado dessa vez? Usado, que você precisar. Só que tem que ser imóvel para você morar, né? Então, não é para negociar. Não, que muita gente procura comprar imóvel para investimento financiado pela Caixa, né? E a Caixa, ela autoriza você ter apenas um imóvel no seu nome para que você possa financiar. E essa talvez tenha sido a grande vantagem que a Caixa fez até hoje. Agora a pergunta, então, é hora de comprar um imóvel? Olha, para quem tem dinheiro Para quem tem dinheiro é a hora de você comprar imóvel mais barato, porque o mercado caiu muito o valor do imóvel, né? Você tem alguns lançamentos que estão sendo feitos em Goiânia e ainda com uma faixa de metro quadrado ainda muito alta, né? Parece que a realidade ainda não caiu em algumas construtoras, né? Porque continua brotando prédio nessa cidade, né? Pelo menos aqui em Goiânia. Estão fazendo lançamento e o valor do metro quadrado ainda está caro. Mas quem tem dinheiro e tem pessoas particulares querendo vender casa, e você pode financiar essa casa, você pode colocar seu fundo de garantia também no negócio. Então, mas nesse momento econômico que o país está vendendo, vale fazer esses financiamentos, assim, esse planejamento a longo prazo, não é? Para quem está dependendo somente de financiamento, não. Eu acho que ainda o país ainda está passando por uma situação de recessão muito grande, né? Eu até digo que nós não estamos nem no processo recessivo, nós estamos num processo de depressão, que é pior que a recessão. Por que a gente diz depressão? Porque o país não parou de cair, né? O desemprego ainda continua. Nossa, demais, né? A gente mostra direto aqui as filas que se formam, oferece qualquer quantidade de vaga, é fila quilométrica. Perfeitamente. E quando a gente fala em depressão é porque ainda continua tendo desemprego e o valor do salário caiu muito no Brasil. Hoje nós estamos com uma faixa salarial de 2011. Né? Então, quer dizer, aquilo que se ganhou até 2014, 2015, no ano de 2015, 16, 17, 18 e 19, esse salário caiu para as bases de 2011. Então, quando a gente fala depressão, é porque junta essas variáveis que naturalmente vão mostrar como o país está. Né? Nós temos desemprego aí, quase 3 milhões de desempregados, nós temos várias indústrias que ainda não recuperaram o seu poder de produção, estão produzindo em torno aí de 60% de sua capacidade produtiva. Você vê que não existe crédito e não existe financiamento barato no mercado. Nesse momento, então, comprar ou alugar um imóvel?
Como dá essa orientação aqui? A gente escuta que baixou o juro, mas e aí? Para quem guardou um dinheirinho e tem possibilidade de fazer um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o valor do financiamento não é alto. Porque tem que dar uma entrada, né? Não é 100% financiado. Se a pessoa tem só um dinheirinho ali, por exemplo, guarda um dinheirinho. E agora, compensa aí usar ele de entrada ou continuar pagando aluguel e tentar usar esse dinheiro, aplicar? O que você diria? Normalmente, quem tem a vontade de ter a casa própria, que faz um planejamento para ter a casa própria, eu acho que se você tiver um dinheirinho guardado, nesse momento não é ruim o momento para poder investir numa casa própria, não. Se tiver o dinheiro total para pagar logo o imóvel, é interessante? Não. Também não? Esse é o problema. Se o imóvel estiver barato, sim. Se ele estiver barato, sim. Agora, se ele não estiver barato, é mais interessante você pegar esse dinheiro seu, fazer aplicações financeiras e comprar um imóvel financiado pela Caixa, é mais vantagem. Você tem um capital de giro para poder trabalhar e fazer mais dinheiro para poder continuar com aquele imóvel, pagando aquele imóvel. Né? Então, o financiamento nunca é ruim. Né? Ele só é ruim quando você tem uma taxa de juros extremamente alta, abusiva. Por exemplo, você falou de dinheiro para... por exemplo, se a pessoa tem um dinheiro para quitar o imóvel dela, já está financiado, é interessante ali lá negociar e hoje a Caixa está negociando, inclusive está fazendo uma negociação relativamente muito boa para quem quer quitar o imóvel e para aqueles que estão devendo o imóvel. Essa é outra vantagem também que a Caixa fez. Ela está abrindo um espaço onde as pessoas que têm o atraso do seu imóvel, para não perder o imóvel... Porque senão vai a leilão, né? Perfeitamente. É interessante ir lá, negociar com a Caixa que ela está cobrando juros mais baratos em relação àquilo que está sendo cobrado do saldo devedor do seu imóvel. Né? A pessoa tem que ficar muito atenta quando vai fazer esse financiamento, porque às vezes ela está com um dinheirinho e fala, vou dar entrada e vou financiar. Mas se ela atrasar as prestações, ela pode tomar um problemão, né? Com certeza. No Brasil nós temos um problema que nós temos uma coisa que chama juro composto. Né? O juro simples, só da gente usar a palavra simples e como simples já dá um trabalho, já dá pano para manga, composto. Então. Quando você calcula as suas prestações, principalmente da Caixa, você tem algumas tabelas que podem ser usadas. Tem a SAC, que você pode utilizar. Todas elas vão chegar no final com o mesmo valor. Mas umas você começa com um valor menor e ele vai aumentando. Nas outras você começa com uma parcela maior e vai diminuindo. Aí depende de você, na hora de fazer a negociação, escolher aquela que melhor te apresenta. Se você tem dinheiro agora para pagar um valor maior e depois ir diminuindo os valores da parcela, é ótimo. Se você não tem, é tomar muito cuidado. Você começa a pagar agora uma parcela X e depende da TR durante esse crescimento. Se a TR tiver um aumento maior, você vai pagar um juro maior no final. Já se você tem um dinheiro para poder dar uma entrada maior, financiar uma parte menor com valores de prestações menores, melhor ainda. Essa seria o melhor caminho para você poder ter sua casa própria. A participação da Mariana aqui, ela está falando o seguinte, e quem já comprou pelo programa da Caixa, quais as vantagens? Olha, quais as vantagens que você vê? Se você já comprou, dependendo do que você comprou, né, se a taxa de juros foi maior do que essa que a Caixa está oferecendo, com certeza isso não vai ser mudado. Não tem como negociar o financiamento já fechado. Não, financiamento, contrato fechado não existe. Então, o que ela pode fazer hoje... Aí a gente fica querendo chorar, né? É aquela história, quando você sabe fazer uma compra de cara um produto, depois você vê ele mais barato, fica com raiva, né? Fala, por que eu não esperei, não olhei mais, não pesquisei mais? O que a gente aconselha muitas vezes, quem tem um dinheiro um pouco sobrando e já comprou o imóvel da Caixa, mas não tem condição de quitá-lo, é você pagar sempre prestação do fim para o começo. Você paga um do dia, que seria aquela do mês, e vai lá no fim e paga duas, que a prestação que você está pagando hoje, dá para você pagar 3, 4 prestações lá do final. Porque não Se for naquele decrescente. Isso, decrescente. Você vai lá e paga 3, 4 prestações, se tiver dinheiro para pagar duas original, paga uma inicial e vai lá e paga 3, 4 no final, que o valor desse dinheiro vai dar para pagar. Quando você chegar num certo período, né, do seu financiamento, você vai ter quase metade da sua dívida paga com juros bem menores, porque você está pagando do fim para o começo. Então, o que acontece? Você acaba fazendo uma migração, não pagando o juro total até o final do contrato, porque você está liquidando as parcelas do fim. Então, é mais interessante. Quem tiver um dinheirinho para fazer isso, é uma dica que dá certo. E tem uma coisa que é estranha também com relação a esses juros, né? A pessoa financia, ela parece que demora um bom tempo para começar a bater de fato a dívida dela, porque parece que os primeiros anos de um financiamento básico,
assim, são só para pagar o tal do juro. Você olha lá, 1, 2, 3 anos, é só juro, 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 não abate, dá aquela impressão de que você está com o mesmo valor devedor do começo. Você o tem... que acontece? Dependendo do modelo de contrato, você tem um período, né, que você somente paga só os juros. Por exemplo, se for a construção de uma casa que você financiou, você tem um tempo de carência até a casa ficar pronta e você começar a pagar as parcelas. Então, do período do financiamento, você começa a pagar somente os juros do financiamento. Quando chegar no início das parcelas, que você termina o tempo de carência, que normalmente varia entre 6 a 1 ano, você começa a pagar normalmente a liquidação tanto dos juros mais a parcela do financiamento. Acontece sim, dependendo do modelo de financiamento, você vai pagar juros só no começo. Então, quem tem dinheiro para variar, se tem o dinheirinho guardado aí, é uma boa hora para comprar, porque os imóveis estão com um valor mais depreciado nesse momento. Perfeitamente, essa que é a grande vantagem. Você tem que procurar, por exemplo, as construtoras que estão oferecendo imóveis com valor no metro quadrado mais barato, olhar a localização onde você está comprando aquele imóvel, porque a localização é muito importante para a valorização do seu imóvel. Se no futuro você precisar vender, você vai ter uma valorização, principalmente do dinheiro que você investiu. E o aluguel nesse momento é interessante para quem, já que diminuiu a burocracia também, porque antigamente aquele negócio pro fiador, tudo era uma canseira, agora está mais fácil. Né? O grande problema do aluguel é que é um dinheiro que você está pagando e ele não tem retorno, ele não vai voltar, você está pagando por um serviço que você está utilizando. Agora, é aquela velha história, tem muito imóvel para alugar. Então, a negociação de um aluguel, hoje em dia, é muito mais fácil do que antigamente, porque o mercado está ruim, tem muita coisa para alugar, o empresário quase sempre está pagando IPTU, está pagando água, está pagando condomínio do seu imóvel, e para ele muitas vezes alugar, mesmo alugando mais barato, já é vantagem para ele, que ele está deixando de ter uma despesa, ele passa a despesa para você. E quais as perspectivas que a gente vê aí para a economia do país, Aurélio, nesse momento? A sua análise, porque a gente está esperando, já tem mais de 1 ano, 2 anos, que a gente está, não, agora vai melhorar, não, agora a gente está sentindo que há uma projeção e tal, mas a gente ainda não está sentindo de verdade, Tudo sobe, como você mesmo disse, os salários, os rendimentos estão meio congelados, já tem um tempo, e como é que faz? Eu estive aqui já há algum tempo atrás, eu falei que a gente só vai voltar a crescer normalmente, ser um país que vai sair realmente da crise em 2023. Todo mundo falou que eu era maluco, nós já estamos chegando em 2020. Então, quer dizer, eu não estou tão doido assim não. Então, eu acredito que o país realmente vai sair da crise a partir do momento que tiver mudanças estruturais. Por enquanto, nós só temos mudanças conjunturais, são só paliativos, são coisas que não afetam diretamente a economia para que ela cresça. O Brasil, para crescer, eu vou voltar nas mesmas coisas que eu falei há muito tempo atrás. O Brasil precisa de uma reforma monetária. Essas taxas de juros altas como estão, o Brasil não chega a lugar nenhum. Hoje, quem ganha dinheiro no Brasil são os bancos. Mais ninguém ganha dinheiro no Brasil. Nem um empresário que está hoje produzindo ganha dinheiro. E como ganham, Porque para o seu dinheiro ficar parado lá sem você movimentar nada, você já está pagando para o banco, E um detalhe, a partir do momento que você faz investimento em qualquer título da dívida pública, esse dinheiro ele não vai render, ele não vai gerar emprego e renda. Ele vai gerar apenas uma taxa de juros de retorno, um dinheiro de retorno para quem está investindo, que é o que a gente chama de rentista. É você ganhar dinheiro sem produzir nada. E o Brasil tem que parar com isso. O Brasil tem que voltar a ser produtivo, ele tem que investir no mercado produtivo para gerar emprego e renda. O único jeito de a gente sair desse buraco. E a gente está num momento de muitas, digamos assim, previsões de reformas, Tem reforma para todo lado para ser revista nesse país. As reformas têm que ser estruturais, isso que eu digo, porque a estrutura que o Brasil tem hoje, a estrutura econômica, a estrutura jurídica, a estrutura de previdência social, são estruturas antigas, já arcaicas e velhas, por exemplo, o Brasil ainda continua tentando controlar a taxa de inflação com aumento de taxa de juros. Isso em lugar no mundo mais isso acontece. Em lugar nenhum no mundo está acontecendo. Aqui tinha que acontecer, Não, e o Banco Central, o grande problema é que o Banco Central, até hoje, ele ainda é administrado e ele é dirigido por gente de banco. Enquanto você colocar o cachorro amarrado com a linguiça, o louco a vigiar o galinheiro, não vai dar certo. Não vai abaixar essas taxas de juros. A gente está com algumas participações aqui, a Cecília Vieira está falando o seguinte: e o financiamento do arrendamento tem desconto para quitar? Você sabe dizer? Tem. Tudo é negociação. Hoje no Brasil você está se negociando quase tudo.
Porque senão as coisas não andam, né? Uma coisa, você arrendar um imóvel, normalmente você, se você está arrendando, por exemplo, terra, né? Se eu estou arrendando uma terra e eu pago mensalmente, eu quiser pagar isso durante o ano para o proprietário, a negociação é salutar. Você vai oferecer para ele uma coisa particular, né? Mesmo que tenha contrato, né? No contrato você pode regir dentro do seu próprio contrato. Se você quiser pagar o ano todo, você vai ter um desconto de X. Tudo é negociação. Agora, Aurélio, para a gente encerrar, 2 participações rapidinhas, então vamos lá. A Roseli está falando o seguinte: estava pagando uma mensalidade de R$1.000 em um financiamento habitacional, a parcela subiu para R$1.200 de uma vez, sem previsão em contrato. Gostaria de saber se esse juro é abusivo. Olha, isso ela tem que ver dentro, se não está no contrato, ela tem que ver o que aconteceu. Normalmente, os bancos, eles não deixam falhas nisso aí, não. Quase sempre eles colocam alguma cláusula que ele pode reajustar, por exemplo, ele pode reajustar de acordo com o próprio mercado. Se o mercado estiver aquecido, naturalmente eles vão crescer. Do contrário, não. Seria interessante ela botar na mão do advogado para dar uma olhada nesse contrato dela, se realmente tem alguma cláusula disso. Dá uma olhada então, Roseli. Para encerrar a participação do Johnny, obrigado pela sua participação, Johnny. Ele fala o seguinte: ele é autônomo e quer saber se, nessa condição de autônomo, ele pode comprar uma casa, um imóvel na Caixa financiado. Pode, com certeza. Qualquer pessoa pode comprar, mesmo que ela vai comprovar a renda dela através do contador dele. Certo. O contador, ele naturalmente, ele vai mostrar para ele quanto é mais ou menos a faixa de ganho dele mensal. Pode sim, vai na Caixa que a Caixa consegue fazer um financiamento para você. Sua resposta, Aurélio, muito obrigado por participar aqui com a gente e tirar essas dúvidas sobre financiamento com essa baixa aí dos juros da Caixa Econômica. É um prazer sempre estar com vocês e é salutar a Caixa baixar juros. Eu acho que os bancos do governo que tem que começar a fazer esse tipo de trabalho para que os outros bancos acompanhem. Né? Obrigado, meu querido. Prazer sempre estar com você. Obrigada.